bom dia, oração do dia. E a pergunta para você agora é: quem é o seu grande amor? Quem é seu grande amor? Em Atos, o capítulo 5, do versículo 34 até o final do capítulo, o versículo 42, nós teremos aqui uma linda história de devoção e amor dos apóstolos para com Jesus Cristo. Qual é o contexto de Atos 5, 34 ao 42, pastor? Eles estavam numa reunião do Sinédrio, os líderes a liderança, os líderes dos judeus, dos israelitas, que tratavam de questões pontuais que envolviam o seu povo. O Império Romano dava essa liberdade a Israel. E as autoridades dos judeus queriam saber com que autoridade os apóstolos faziam, e os apóstolos estavam ali diante daqueles homens por causa dos muitos sinais e prodígios que Deus estava lhes concedendo, ou seja, confirmando a autoridade deles. E eles pediram que os apóstolos não pregassem mais o nome de Jesus e nem trouxessem a sua doutrina para os israelitas. Tudo isso fruto de inveja, como Lucas nos revela em 5,17, Atos 5,17. Mas aí, lá no meio da reunião, aparece um notável dentre os judeus, Gamaliel. Vou ler. Antes, deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma, combinado? Se inscreva se for a primeira vez e deixa todas as notificações acionadas. E no final eu sempre peço para deixar um comentário como que Jesus falou com você nessa porção. E a gente vai orar por você. 34 de Atos, o capítulo 5. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio, Gamaliel: Israelitas, tenham cuidado com o que fazer com estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, o qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Percebe? Gamaliel está trazendo à memória dos líderes judeus acontecimentos passados. Para quê? Para confirmar seu conselho. Preste atenção. 38. Nestes casos de agora, digo a vocês, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem dos homens, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-la e correm o risco de estarem lutando contra Deus. Preste atenção. Gamaliel deu um conselho aqui, não é um mandamento. É um conselho. É uma sabedoria. E é bom a gente sempre refletir na sabedoria. Gamaliel deu uma olhada no passado, ele deu 2 exemplos e percebeu uma coisa. Quando os movimentos que as pessoas, que esses líderes, Teudas e Judas o Galileu, chamaram para si como se fossem movimentos de Deus, quando estes homens morreram, o movimento acabou. Então o que Gamaliel percebe? Olha, esses homens dizem que fazem no nome desse Jesus. Mas ele morreu. Vamos dar um tempo. Como aconteceu com os outros, se não forem de Deus, vai acontecer com eles também. Agora, se for de Deus, por que Gamaliel disse se for de Deus? Preste atenção. O que estava acontecendo com os milagres que acompanhou o nosso Senhor Jesus.
e os mesmos milagres que estavam acompanhando os apóstolos deixava os líderes com uma pulga atrás da orelha. Entenda, os Teudas e Judas o Galileu, eles tinham carisma de grandes líderes. E grandes líderes têm carisma que arrasta multidões, mas são personalistas, ou seja, as multidões ficam ao redor de sua personalidade. Quando essa personalidade cessa, o movimento acaba. A questão dos apóstolos era diferente, porque não era um movimento ao redor de uma personalidade. Era um movimento que tinha milagres, diferente de Teudas e diferente de Judas o Galileu. Havia algo com esses homens que mostrava que um sobrenatural o acompanhava. Não era eloquência de pregação, não era carisma de liderança, mas eram milagres de Deus acompanhando esses homens. O milagre ou os milagres fazem diferença para a confirmação da autoridade para os líderes do movimento. Gamaliel, na verdade, ele só estava sendo sensato. Peraí, Galileu, Teudas, eles tinham carisma, eloquência e uma multidão os acompanhava. Mas esses homens, os próprios, em outro momento, os próprios líderes do Sinédrio perceberam que eles eram homens iletrados em uma outra oportunidade. Certamente, agora eu estou fazendo uma inferência, uma reflexão, só uma reflexão do texto. Gamaliel olhou para aqueles homens e percebeu, opa, eles não têm o mesmo carisma de Teudas. Eles não têm a eloquência de Judas o Galileu. Mas existe um outro fator que Judas e Teudas não tinham. Eles têm milagres acompanhando eles. Pode ser Deus. A gente tem que deixar esse movimento acontecer. E aí ele levanta e fala. Essa é uma sabedoria para nós. É uma sabedoria para a gente olhar para os apóstolos e dizer, certamente eram de Deus, porque os milagres estavam com eles. Aleluia. E esse movimento não acabou. Se Gamaliel estivesse vivo, hein? Já se passaram 2000 anos e esse movimento está tão vigoroso quanto antes. Por quê? Porque quem sustenta esse movimento é vivo até hoje, nosso Senhor. Agora, o que aconteceu depois disso foi maravilhoso. Preste atenção. A parte B do versículo 39. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Aí vem o versículo 40 de Atos 5. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. Olha que covardia. Bateram nos apóstolos. E ordenando-lhes que não falasse o nome de Jesus, os soltaram. Agora o 41. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e na casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Percebe? O reino de Deus é um reino invertido. Os valores do reino é diferente dos valores deste mundo. Eles estavam alegres por terem apanhado por causa de Jesus Cristo. Esse é um valor do reino. É o seu valor. Jesus era o grande amor dos apóstolos. É o seu. Eles viam isso como prioridade. É a sua. Pregar, testemunhar a respeito de Jesus nas casas, de casa em casa. Não cessar de ensinar, de testemunhar e de falar que Jesus é o Messias, o ungido de Deus, o Salvador do mundo, o Senhor dos senhores. Está vendo? As prioridades do reino, elas são invertidas quando comparadas com as prioridades do mundo. O mundo, se apanhar por causa de uma ideia, acha uma afronta. Os apóstolos apanharam por causa de Jesus, acharam um privilégio. São valores do reino que deve estar no seu coração.
O grande valor do reino é amar Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos orar. Jesus, que esses valores do reino sejam nossos. Amar o Senhor mais que tudo seja a grande motivação da nossa vida. Jesus, nós sabemos que os apóstolos eram do Senhor. Os milagres se confirmaram, e se Gamaliel estivesse vivo até hoje, olharia para esse movimento e se renderia a esse movimento, que é um movimento do Deus que se fez carne, morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. O Deus no Filho, à destra do Deus no Pai. Senhor, eu peço que esse valor de te amar mais que tudo, que os valores do reino sejam dessa sua ovelha. Sim, porque valores do reino são diferentes, são invertidos em comparação aos valores do mundo, mas que os valores do reino sejam dessa ovelha, em o nome de Jesus, e que ela te ame mais que tudo, mais que tudo. É a minha oração. Em o nome de Jesus peço, ó Deus, conceda cura para este enfermo, libertação para este cativo e mudança de vida para este que me acompanha agora, nessa oração do dia. Amém e amém. Amém? Ame Jesus mais que tudo. Os apóstolos chegaram a apanhar, mas por amá-lo, viu como privilégio. Deus te abençoe. Deixa nos comentários como que Deus falou com você, através especificamente dessa oração do dia de hoje. Deixe seu pedido de oração, tá bom? Compartilhe com quem você ama. Graça e paz.